tarde. Nós vamos dar início ao nosso terceiro dia das rodas de conversa aqui do Arte dos Mestres. Então, nessa tarde, o primeiro bate-papo que a gente vai ter tem o tema Ancestralidade, Cultura e Preservação de Memória dos Povos Originários. E para conduzir esse bate-papo, nós convidamos a Maria Fernanda, que é jornalista de formação, mas uma caminhante da floresta, porque já não conhece outro caminho para a própria vida. Quando mora em algum lugar, mora em São Paulo. Acredita na comunicação, na cultura e na arte como uma ferramenta poderosa para elevar as vozes e narrativas dos povos indígenas na garantia de seus direitos a um território demarcado. Por isso, atua como aliada nessa luta para a preservação da memória dos povos originários como pilar fundamental para suas existências, apoiando suas próprias iniciativas para que cada vez mais as pessoas ao redor do mundo possam ser impactadas e transformadas por essas vozes e beleza que ecoam na Amazônia. E com esse texto já fiquei toda arrepiada. Eu dou as boas-vindas a vocês e muito obrigada por também estarem participando e compartilhar com a gente as histórias e todos os conhecimentos que vocês trazem para essa cidade. Então, eu vou passar a palavra para Maria Fernanda, que vai apresentá-los e conduzir o nosso bate-papo. Esse aqui, todo mundo tem? Sim. Tem. Obrigada, Jô. A Jô já me apresentou, né, um pouco para vocês. Então, eu só também queria agradecer pelo convite, né, de estar aqui. Eu imagino que eu estou aqui mediando, fazendo parte, na verdade, mais do que mediando, fazendo parte dessa conversa, e não tanto pela trajetória profissional ou pelos conhecimentos todos, mas também pela amizade e pela relação que eu mantenho com o povo Axaninca. Há quase uma década, eles foram muito importantes aí nessa minha caminhada pela floresta, logo que eu comecei, e sempre aí me receberam de maneira muito gentil e generosa, compartilhando muitos ensinamentos e essa beleza toda que vem da floresta. Então também eu agradeço o convite, agradeço por toda a receptividade, seja aqui em São Paulo, ou seja quando eu estou na casa de vocês. E também agradecer que vocês saíram do território de vocês para estarem aqui compartilhando essa arte, essa beleza, que não é, né, somente uma arte estética, mas tudo que envolve a arte e a beleza Axaninca. Eu tenho um textinho aqui copiado do site da Arte Sol para apresentar um pouco os Axaninca para vocês e depois já passar a palavra. Mas os Axaninca são um povo pertencente ao tronco linguístico Aruac. Vivem em um vasto território na floresta amazônica que se estende do Alto Juruá, no estado do Acre, até outras localidades a leste dos Andes Centrais, na Amazônia peruana, na selva peruana. Contam com uma população estimada de 100 mil indivíduos, sendo que a grande maioria está no Peru. Em território brasileiro, os Axaninca habitam 7 terras indígenas, todas situadas no Acre, e a maior parte se concentra na terra indígena Campa do Rio Amônia, que é de onde vêm os nossos amigos, no município de Marechal Thaumaturgo. A chegada dos Axaninca na região do Alto Juruá é antiga, bem anterior aí à definição dos limites entre Brasil e Peru, quando ainda não tinha limite, quando a gente ainda não tinha fronteira. E as famílias Axaninca foram atraídas para essa região pelos seus lindos rios e praias e por sua abundância, bem como forma de escapar às consequências negativas do contato com os não indígenas, que já tinha começado. A ocupação mais intensa desse território acontece a partir da década de 30, quando Samuel Pianco, avô e bisavô do Taire, chega a essa região. Samuel teve filhos e progressivamente construiu o principal grupo familiar do território. Seu filho, Antônio Pianco,
se tornou a liderança após seu falecimento e hoje seus netos estão entre as maiores lideranças da comunidade. Então vocês estão aqui com as lideranças e representantes de diferentes frentes da comunidade e da Aldeia Pilcha. A gente está falando de lideranças espirituais, a gente está falando de representantes da cooperativa, que é um dos pontos, né, que a gente vai direcionar um pouco nossa conversa, que é de onde vem esse fortalecimento com o artesanato e com a arte. Mas a história dos Achaninka, que hoje é de muita luta, de muitos prêmios por seu trabalho com sustentabilidade, com preservação da floresta, começou, né, muito antes. E a gente tem aí na década de 80 a exploração madeireira ganhando escala, passando a ser a principal atividade econômica na região. E a terra onde eles estão é muito rica em madeira. E aí, com o objetivo de trazer fortalecimento e dependência econômica, foi criada a cooperativa, certo, Dora? E, bem, eu estou aqui com a Dora, com o Vevito, com a Alzelina, com o Moisés e com o Taire. A gente tem aqui 2 gerações e não tem como a gente começar uma conversa sobre arte, sobre preservação de memória, sobre ancestralidade, sem a gente começar pelo principal ponto de luta e resistência dos povos indígenas como um todo no Brasil, que é a preservação e a demarcação dos territórios. Não tem como a gente falar de beleza, não tem como a gente falar de como esses conhecimentos são passados sem a gente falar da importância do território demarcado e preservado na garantia, né, dos direitos dos povos indígenas. Então, eu queria começar esse papo abrindo um pouco, não sei quem vai querer responder essa pergunta, mas para contar um pouco para esse público que está aqui, depois quem vai assistir a gente, que vai ficar gravado, né, no YouTube, a importância do território demarcado para os povos indígenas. E hoje a gente fala de território demarcado, porque é importante ter. Antes, quando não existiam as fronteiras e os povos originários eram livres, né, para andar, mas hoje a gente tem que falar de preservação e demarcação do território. E, consequentemente, sobre a preservação da floresta e do meio ambiente, inclusive para vocês estarem aqui vendo hoje toda essa beleza que está exposta. Sem floresta não teria nada disso. Então, não sei quem quer começar respondendo sobre isso, mas eu já passo a palavra para vocês. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Teianco Vevito Pianco, do povo Achanenka. Sou um dos representantes de frente da nossa associação que se chama a Pilcha. A Pilcha significa união e estar junto. Então, nosso povo Achanenka fica na fronteira Brasil e Peru, no estado do Acre, né? Uma das comunidades que está no limite do território nacional, né, com o nosso país vizinho. E nós vive ali, como a Maria Fernanda falou, há muitos anos atrás, nossos avós, né, chegaram na região e a gente ali fomos ficando e continuando essa história, né, do nosso povo Achanenka, que vem sendo trazido até hoje e sendo passado de geração a geração, né? Na época do meu avô eu não conheci muito, eu era criança, né? Mas meus irmãos mais velhos conheceram mas tenho lembrança, né, de muitas lutas, né, que a gente teve. E a partir do momento que comecei a também acompanhar esse trabalho, para a gente ter um espaço garantido para que a gente pudesse estar continuando a nossa história. Então,
sou um dessas pessoas também jovem, mas que acompanhei, né, a luta do nosso território para a conquista. E após a nossa luta, a gente veio conseguir a alta demarcação do nosso espaço. Antes a gente não tinha um território demarcado, então a gente não tinha limite, nós não sabíamos de fronteira, onde era Peru, onde era Brasil, né? E hoje a gente vive nesse espaço, né, que foi demarcado em 1992. E a partir desse momento a gente começou a trabalhar o nosso espaço. A gente trabalhava, lutava para conseguir um espaço para ter a liberdade de trabalhar o nosso conhecimento, de continuar com o nosso com a nossa cultura, com a nossa história, dentro de um território que fosse nosso, porque nós não tínhamos liberdade quando nós não tínhamos o espaço. A gente éramos proibidos de falar o nosso próprio idioma, nós éramos proibidos de manifestar os nossos conhecimentos através dos nossos rituais e através da nossa arte. E a partir do momento que a gente conseguiu o território, a gente foi trabalhar para ver de que maneira a gente continuar esses trabalhos. E foi a partir daí, então, que trouxe essa força de união do significado Apiltja, né? A gente se unir e trabalhar para conhecer o nosso território e trabalhar de maneira sustentável. Então, a primeira coisa é a gente avaliar o que ainda tínhamos dentro do território, porque aquele território foi muito invadido, muito explorado por madeireiros, por pescadores e caçadores e outros. Então, a gente tinha um território já muito devastado, né? Vamos dizer assim. E a gente, na época, nós éramos mão de obra para os patrões, nós fazíamos os trabalhos porque a gente não tinha esse espaço. Então, nós conseguimos e a gente se organizou-se e trabalhamos um pensamento de como a gente usar o nosso território de maneira sustentável, os nossos recursos, e a gente reflorestar aquilo que já tinham sido explorado. Por exemplo, na região foi explorado muito o mogno, né, o cedro, a nossa caça, a nossa pesca que não tinha. Muitos animais até hoje, alguns foram extintos, algumas espécies de peixe da região lá do nosso rio foram extintos também. E a gente vem lutando para cada dia voltar novamente algumas espécies que foram voltadas. Muitas espécies a gente tem novamente, algumas não conseguimos. Mas por que a gente trabalha isso? Porque sem isso a gente não tem a nossa história completa. Nós não conseguimos mostrar o que a gente no completo, né? Porque às vezes aquela espécie de peixe ela tem uma história para nós, um significado que a gente coloca nas nossas peças de artesanato, coloca nas nossas peças, nos nossos desenhos. E se a gente não tiver isso, a gente não vai ficar só na memória, né? Ou a gente vai ter que buscar de qualquer forma em outros espaços. Então, dessa forma, viemos trabalhando o nosso espaço para essa recuperação e conseguimos recuperar muito. E aí também conseguimos trabalhar, depois a minha irmã pode falar mais um pouco, a Dora, da cooperativa. A cooperativa foi exatamente porque quando a gente demarcou o território, os patrões disseram: agora vocês vão morrer de fome, porque ninguém vai dar mais para vocês. Não era que eles estavam dando nada para nós, eles estavam tirando o que era nosso, usando a gente e em troca, né, de nada, vamos dizer. Né, porque realmente a gente sofreu muito.
Se a gente conseguia matar uma anta, né, que não sei se vocês conhecem, um animal de 200 quilos, ele trocava por uma garrafa de cachaça, ou por um teçado, ou por 1 quilo de sal, e assim a gente ficava sempre no prejuízo, porque a gente não tinha uma matemática, a gente não sabia medir essas coisas, então a gente éramos explorados de qualquer jeito. E fomos organizando, a cooperativa foi exatamente para trazer essa autonomia para a gente, da nossa economia dentro da comunidade, daquilo que a gente necessita, que vem de fora. É claro que a gente não vai escapar mais de nada que vem do outro mundo, de fora. Nós já não somos um povo que estamos ali isolados sem contato. A gente já teve esse contato, a gente já tem esse contato. O que importa agora é ter esse diálogo e saber de que maneira ter esse contato, né, de maneira amigável, de maneira responsável, de compromisso, para que a gente possa assumir a nossa responsabilidade e também o outro assumir a sua responsabilidade, respeitando de ambas as partes, né, cada um seu espaço. Se for para a gente viver dentro de território limitado, a gente sabe viver, porque a gente tem um planejamento, a gente sabe viver dentro do território limitado. Se for para viver no território sem limite, a gente também vai ter que discutir isso, porque nós fomos colocados dessa forma, as pessoas nos colocaram dentro de território limitado, mas a gente sofre muito. Por causa desses limites, a gente ainda é invadido por diversos meios, né? Ainda no nosso entorno. Mas, assim, só para explicar um pouco do início da luta, né, do povo Axanenca daquela região do Rio Amônia, depois Moisés pode complementar, mas, assim, pelo que eu entendo, assim, foi um pouco isso, e a gente está cada dia se fortalecendo, né, com a nossa arte, com o nosso conhecimento. Muito importante as nossas mulheres, que têm a sua parte, os homens, né, de tudo o que a gente ainda tem hoje, foi uma força que a gente resgatou novamente, que estava parado. Não é que tinha acabado, estava parado porque a gente não conseguia fazer, porque nós não era permitido fazer isso. Então agora a gente tem essa liberdade, né? Tanto nas nossas bebidas, nos nossos rituais, nas nossas festas e, enfim, de tudo que a gente ainda tem hoje dentro do território, dentro do nosso povo. E eu agradeço muito a Arte Sol, assim, por ter convidado, por ter chegado até a gente e dar também essa oportunidade da gente trazer aqui, né, um pouco da nossa arte da tecelagem, né, que é um pouco do que a gente está colocando aqui. Isso é um pouquinho, né, mas ainda tem mais coisas, né. Depois podemos fazer outras também apresentações mais com outras peças, e assim a gente vai colocando tudo a ser exposto, né, para que as pessoas conheçam, né. Então eu agradeço, e a gente está aqui esses dias, a gente vai voltar também com algumas ideias também para o nosso território, com expectativas também para outros eventos. A gente também está presente, e muito obrigado por esse momento da gente estar aqui. Obrigada, Vevito. Moisés, você quer complementar? O Vevito passou a bola para você. Eu sou Moisés Bianco. Eu queria complementar na importância desse encontro, né, de variedade de povos, indígena, não indígena, né, brasileiros, não brasileiros, né. A importância que tem isso, entendeu? Porque isso para nós significa paz, união, respeito, se conhecer para seguir a vida, né? Mantendo o limite de cada um, respeito a cada um, né? Porque muitas pessoas se perguntam, né? Eu acho que
quem não conhece o povo indígena, fica se perguntando, para que serve esse pessoal, né? No meio da mata lá, entendeu? Não serve para nada, só atrapalha, como a gente já vê até falar no governo, os governos falando isso, o governo do nosso estado fala isso, entendeu? Que a gente é um atraso, entendeu? Mas porque ninguém se conhece. Ninguém não se conhece, não sabe quem é quem, não se valoriza, né? E também vê isso como coisa que não tem nada a ver com a pessoa, vamos dizer, do Brasil, que nós somos. O Brasil não precisa conhecer mais esses povos, essa riqueza, essa diversidade que tem de riqueza dentro da floresta, que está guardando a própria natureza aí, preservando, né, com suas culturas, com seus costumes. E pro lado artístico, né? Essas artes que tem, né? Essas artes que tem na cultura indígena não existem na cultura de vocês. Mas se a gente é Brasil, então a gente tem que conhecer para ter orgulho de fazer parte, de certa forma a gente faz parte de tudo isso, dessa riqueza, entendeu? Dessa diversidade, né? E pelo motivo de não da distância e não se conhecer, aí se mantém um sistema que, como eu falei, né? Para que serve esse pessoal lá na floresta, entendeu? Não serve para nada. Mas é muito importante, porque a gente olhando, nós entendemos o que é o planeta, nós entendemos o que é preservação, nós entendemos o que é cultura, nós entendemos o que é natureza, entendemos o que é o ser humano, entendemos o que é os seres que tem na natureza, do que faz parte da nossa sobrevivência. Nós entendemos, nós estudamos o planeta todinho, porque nós vivemos nele, dia a dia, junto com eles, com os animais, com a terra, com as árvores, com o vento, com a chuva, com as águas. Nós vivemos com esses, tudo junto, entendeu? Então, nós temos como parte nossa. E isso é muito importante, né? Porque quem não conhece não sabe cuidar disso. E quem não conhece também não sabe que isso faz parte da sua própria vida. Não interessa a distância que você esteja, mas hoje a gente sabe. A gente está vendo o nosso planeta hoje, o sistema como está destruindo ele, né? A poluição, né? Tudo está caindo. Hoje o clima está diferente em cada parte do mundo. Tem canto pegando fogo, tem canto alagando, chovendo muito, entendeu? Tem gente morrendo de calor, gente morrendo de frio, entendeu? Então está tudo desequilibrado. E nós de lá sofremos com isso, porque para nós redobra o cuidado que nós temos com a natureza, porque nós sabemos que a natureza é a responsável por esse equilíbrio de tudo isso, entendeu? Então nós temos que entender, né? Então um encontro desse para nós é muito importante, né? De trazer um pouquinho dessa riqueza, né? Desse diálogo com vocês, né? E vocês começar a entender o porquê que a gente vive lá no meio da floresta, né? De lá nós temos certeza que o trabalho que nós fazemos de cuidar da natureza como nós nós estamos cuidando de vocês aqui também, que muitos não são vocês, mas muitos outros do pessoal de vocês já têm acabado, têm destruído com muitas vidas, né? Então, isso é o que eu queria complementar nessa parte mais. Obrigada, Moisés. Dora, queria passar para você agora, porque o Evito falou da cooperativa, como a cooperativa foi e continua sendo importante nesse processo de fortalecimento, não só desse fortalecimento econômico, mas também de um fortalecimento da própria cultura, né? É na cooperativa que muitos ensinamentos são passados, é o encontro dessas gerações dentro da cooperativa. Então, queria passar para você para contar um pouco como é que funciona a cooperativa,
né? Como que vocês fazem esse trabalho e como ela é importante para o fortalecimento da Piuti do povo Xaninca. Kitei, Tereimá, Oniari. Quero agradecer aqui a Arte Sol, né, e todos aqui presentes, e também as pessoas também, nossos parceiros, né, que estão aqui, que estão nos acompanhando aqui o dia a dia aqui na cidade, e também o meu irmão, né, minha cunhada, meu filho, que estão aqui presentes, e ela aqui, que está junto com a gente, que a gente aqui estamos em um lugar diferente, né, mas estamos juntos. Acho que a nossa conexão tem que estar junto para poder continuar, né, o nosso segmento. E, assim, falando um pouco assim, da cooperativa, o Bebito já falou um pouco, né, assim, do início da cooperativa. E, para nós, assim, a cooperativa chegou num momento muito importante assim, para a gente, né, o fortalecimento da nossa cultura, né, que nós, quando tiremos nosso território, a gente sofreu muito, né? Então, a única coisa que segurou nós até hoje foi a nossa arte, né? A nossa cultura. Isso foi a mais importante para nós. E hoje, eu estou aqui, né, falando aqui para vocês um pouco da nossa arte. E nós temos 70 e pouca espécies de artesanato, mas eu vou falar um pouco aqui mais da tecelagem, né, que a gente trouxe hoje aqui para expor, para mostrar para vocês, para o público, né, como que é o nosso trabalho, né. Então, assim, falando da nossa tecelagem, começando desde do algodão, né, que a gente produz os fios. Ali tem 4 processos que a gente passa para poder preparar o fio para uma roupa, né? E para a gente ter esse fio preparado, a gente leva 6 meses para a gente poder ter esse fio preparado. E no momento que a gente vai trabalhar nesse fio, tem uma preparação, né, desse conhecimento. E esse conhecimento são muito fortes assim, para nós, que é uma preparação desde a criança, quando está crescendo, que ela usa nossas medicinas tradicionais para você poder ter a conexão com o espírito da tecelagem, para você poder trabalhar na tecelagem. E cada desenho que tem na tecelagem são um significado, né? Que tem o significado do pássaro, significado de peixe. Então, cada um desses tem a união, né, que são colocados, trabalhados em cada peça. Tem o amor, tem o caminho, tem o segmento. Então, cada desenho tem uma conexão. E essas são as peças que são trabalhadas mais para os homens, né, que são mulheres que prepara esse vestimenta. E aí tem das mulheres, né, que são essas que eu estou vestida aqui. Então, cada família tem que se preparar para fazer esse artesanato, né, cada mulher. Você só casa depois que você sabe fazer esse artesanato para a sua família. Então, da mulher é muito forte, né, porque ali está uma conexão com a terra, com a floresta, com o rio e com seres, né, que vivem ali. Porque no nosso povo tem uma história muito forte, que é o barro, que é a terra, quando surgiu para a gente, né, nos nossos antepassados, para nós poder fazer os nossos desenhos, que é uma conexão espiritual que a gente coloca nos nossos desenhos no momento que nós estamos trabalhando. Ali a gente vai descobrindo os nossos desenhos e esses conhecimentos estão sendo passados para os filhos, para o neto, né? Que foi pedido, assim, um pedido dos nossos Antarite, né, nossos avós, que para nós continuar a nossa história, ser nós, ser povo, como brasileiro, e ter nossa cultura, nós temos que preservar
os nossos conhecimentos. Nós não podemos passar o nosso segredo para qualquer pessoa e qualquer momento, né? Então, mesmo jeito, para fazer uma peça dessa, você não vai fazer em todos os momentos, você vai pegar aqui e vai fazer, não. Tem um momento que você se concentra para poder você trabalhar nessa peça. Então, hoje a cooperativa trabalha, né, com todas essas peças na cooperativa, com todas as famílias. Então, as famílias que produzem, né, ela passa meses trabalhando numa peça. Ela não produz de um dia para o outro uma peça. Ali vai ser trabalhado o dia a dia da família. É por isso que esses conhecimentos, a gente tem cuidado e passa todos esses conhecimentos para nossos filhos. Então, assim, a cooperativa foi uma união que a gente criou ali, né, de toda a família, e ali está centralizado o nosso conhecimento e o nosso fortalecimento, porque é ali que está segurando a nossa cultura, porque na nossa cooperativa nós só recebemos os produtos com muito carinho e quando é tratado com carinho. Então, isso é o que eu posso falar aqui para vocês, né, que eu tenho permissão a falar para vocês. Obrigada, Dora. Eu esqueci de avisar aqui no começo que a gente vai ter a última meia hora, 25 minutos da conversa, para as perguntas. Então, quem tiver pergunta, guarda aí que vai... Daqui a pouco a gente começa. Conectando com essa fala da Dora, tem uma fala do Vevito que eu assisti no documentário da Arte Sol, que está, para quem ainda não assistiu, também está no site da Arte Sol, que é isso aqui, que é essa arte, essas cusmas, né? Isso aqui é a nossa beleza, a nossa vida. Existe uma escrita, uma matemática, uma ciência, né? Não é por acaso que uma mulher, por exemplo, tece uma cusma. Tem todo, né, um processo que a Dora aí também comenta. E a gente sabe que os tecidos, né, a tecelagem também, são guardiões, que não é só pura e simplesmente uma vestimenta, né, guarda histórias, transmite, os desenhos transmitem mensagens e muitas vezes contam também sobre a história de um povo. Então, Vevito, não sei se você pode aprofundar um pouco sobre essas mensagens, né, que são essa matemática, essa ciência, essa escrita que está nesses tecidos todos que vocês produzem já com, né, com o algodão que está na pilcha também, contar um pouco desse processo. Falando quando eu falo da ciência, a Xaninca, é um conhecimento que vem, muitas pessoas perguntam, vocês usam, aonde vocês usam essa vestimenta? É frio? Né? Não é frio, ou vocês usam só para festa, só para rituais, né? Aonde a gente vive não é tão frio, é muito calor também, né? E a gente já se adaptou, né? Porque isso aqui vem de muitos anos, desde o início da nossa história. Isso a gente aprendeu isso dos nossos antepassados, né? É um ensinamento que vem de lá até aqui, a gente continua. E a gente usa isso ainda como uma memória do nosso conhecimento, né? Aqui tá dando essa continuidade, né? Porque tudo que a gente coloca dentro de uma cusma, que a mulher faz, tece para os seus maridos, para os seus filhos, ela tece com todo o conhecimento que ela tem, né, que faz essa ligação entre nós, humano, com a natureza, né, e a história, né.
cada desenho existe o seu significado, né? Que ela coloca dentro desse tecido, né? Então, se você não tem uma vestimenta dessa num ritual ou no seu dia a dia, você não está completo. Você não é uma xanenca completo, né? Então, isso é muito visto assim por nós assim de uma forma da nossa arte mais importante, né, é a nossa vestimenta, e aí os outros vão complementando, né, o nosso chapéu, né, os nossos colares, as nossas bolsas, né, e os outros que faz e que completa a nossa vestimenta de forma geral. Mas e assim, existe aqui dentro uma escrita. Quando uma mulher vai fazer um desenho, ela tem que saber, porque não é de qualquer maneira que você vai colocar os fios para sair um desenho desse, né? Então existe uma matemática. Se ela vai colocar 2 de uma cor de um lado e 2 de uma cor do outro lado, vai sair um desenho. Então ela vai ter que fazer isso, vai ter que medir. Ela quer fazer o desenho do peixe, ela vai ter que saber quantos fios ela vai colocar para sair aquele desenho. Quer fazer o desenho de um pássaro, que tem aqui vários desses desenhos, o seu significado, ela vai colocar tantos... Então, aí existe toda essa matemática também, essa ciência, que para nós é importante, né, a gente mencionar isso, porque realmente é uma coisa, para nós, assim, que é de muito cuidado que a gente faz e que a gente usa essa nossa arte, né, da nossa cultura. Obrigada, Vivito. No começo, na abertura da exposição, na quarta-feira, a Jo e o Marco falaram bastante sobre a importância dos jovens, né, nessa transmissão do conhecimento, né, desse apelo, tragam os jovens, né, e a Dora também já falou sobre isso, de como isso passa ali para gerações. E eu queria ouvir o Taire. O Taire é dessa nova geração, o Taire também está na cooperativa. E para você compartilhar um pouco, Taire, como que funciona essa transmissão dos conhecimentos dentro da cultura xaninca. Né, eu sei que vocês aprendem também, né, na escola, a xaninca também ensina, né, uma escola diferenciada, ensina essa transmissão também, está ali nessas aulas, nesse modelo diferenciado de educação. Então, te ouvir um pouco, Taire, como é que funciona isso, como é que você, já dentro da sua casa, quando você era criança, como que isso foi sendo feito até você receber e poder também hoje fazer parte disso. Bom dia a todos, né? Então, assim, eu como jovem da aldeia xanenca, trabalho na cooperativa como gerente, né? E vendo, né, como hoje em dia os jovens estão seguindo esse mundo de arte, né? Como nossa cultura, e vendo, passando em gerações, né? Sou um jovem aprendiz que estou começando agora, minha primeira vez aqui no Rio, em São Paulo, e para mim assim é uma coisa muito, assim, muito, como posso dizer, é muito grande, né? É muitos saberes, é muita cultura, né? Diferente, totalmente diferente da nossa que nós vivemos lá, que é no meio da floresta. E acho que é isso que eu posso transmitir para vocês. Obrigada. Alzelina, você quer complementar um pouco sobre essa parte de como ensina as crianças, né, de como transmite esse conhecimento, e como isso funciona dentro da casa de vocês e também na escola? Boa tarde a todos.
quero agradecer pela presença de todos que estão acompanhando essa roda de conversa e pela oportunidade também de estar aqui hoje. Agradecer a Artsol por ter nos convidado e ter conseguido trazer 5 pessoas, né, representantes da nossa aldeia. E falar um pouco como é que é passado, né, o nosso conhecimento para nossas crianças. Na nossa aldeia, as crianças começam a aprender desde que ela já tem a compreensão que é uma pessoa, né? A partir dos 5, 6 anos, ela já tem que entender a origem, a cultura, o povo, de onde ela vem, a história, né? Dos seus avós, dos antepassados. E eles têm que entender a luta que os lideranças hoje vêm, né? Lutando para eles poder ficar lá bem, para eles manter a sua vestimenta, a música, a culinária, a língua, né? E para poder manter tudo isso, os líderes de frente, eles têm trabalhado muito. E é uma conquista muito grande, é muito bonito de ver. A gente tá lá bem assim por ter uns líderes, né, com muita força de poder estar protegendo tudo isso, as pessoas e a floresta, o rio e tudo. E a mãe passa o conhecimento para as filhas. Ela tem que preparar as meninas, mulheres, desde os seus 6, 7, 8 anos. Ela tem que começar a ensinar ela como né? Que ela tem que aprender para se preparar para a fase dela adulto, adolescente, até chegar ao casamento dela. Ela tem que saber fazer os artesanatos, porque lá não é como na cidade que todo mundo estuda, cresce e tem um emprego, né? Então a renda é dos artesanatos, a maioria lá. Pouca gente que tem uma renda de salário público, né? Que chamam, como professores, essas pessoas que têm emprego. Lá a renda maior é do artesanato. Então a mãe tem que passar o conhecimento para a filha saber a fazer, né? Tipo a tecelagem. Tem que ensinar a filha a afiar o algodão e fazer o fio, aprender a montar o tear, a tecer. Ela tem que saber como é que cuida do filho, como é que cuida do marido. A mulher é uma peça muito importante dos seus esposos na comunidade. Ela é uma base da família de um casal, né? Ela complementa, né, o que ele faz, então ela tem a parte dela também de complementar para eles construir junto e passar esse conhecimento mais para frente, né, para os seus filhos, para os seus netos. E a parte do homem fica com os pais. Os pais têm que ensinar os filhos a caçar, pescar. E tem uma parte do artesanato que também é do homem, então o homem tem que ensinar os filhos a fazer também essas peças, que é um complemento também de um casal, né? Para poder construir uma família, o casal tem que se complementar. A mulher tem a parte dela e o homem também tem a sua parte. Não é como o mundo do branco, mas é diferente, mas também é assim que eu posso falar um pouco. Eu queria só complementar sobre a educação, né, das crianças. A educação das nossas crianças vem desde quando nasce já, né? Então as mães já carregam nessa estipolha ele em seus trabalhos, fazendo tudo, com ele do ladinho, aí acompanhando tudinho. Então ele já cresce já aprendendo. Você
nem se toca que está ensinando, mas você está ensinando desde quando ele nasce já, né? Fazendo essa coisa, porque está acompanhando. Por isso que, porque para nós é uma obrigação, assim, de sobrevivência nossa como povo indígena lá na floresta, é aprender tudo. Porque ninguém vai fazer por você. Se você não saber tudo, você vai sofrer mais na frente. Então a obrigação é você saber tudo do que é preciso para viver na floresta. Então essas crianças, desde pequena, criança de 5 anos já dá comida à família em casa. Já sabe pescar, já sabe flechar peixe, entendeu? Vai buscar comida, já bota comida em casa, né? E anda na floresta, né? A confiança é tão grande nesse ensinamento que criança de 5 anos, ela toma de conta de uma criança de 1 ano, fica o dia todinho na casa com essa criança, cuidando da outra, tranquilo. É natural, entendeu? Ela sabe fazer a comida para a criança, sabe dar banho, sabe cuidar direitinho, quando chega tudo prontinho, do mesmo jeito, e os pais nem se preocupam, porque sabem que está seguro com ela, entendeu? Então é incrível essa coisa, entendeu? Então é uma coisa que da natureza mesmo, essa relação da gente que vive lá, entendeu? Esse compromisso, essa responsabilidade que a gente tem para, né, cuidar disso aí. E isso é muito forte, porque para nós, aquele que não sabe fazer uma casa, não sabe fazer uma pesca, não sabe, é ignorado. Nós ignoramos. Você é quem? Você é uma xanenca? Você mora onde? Entendeu? Então ele vai sofrer mais, porque as pessoas vão dizer, você tem que fazer, porque ninguém vai fazer para você não. Você não aprendeu porque você não veio de fora, você não vinha lá do Viracútia, quando sai daqui do mundo do branco, que não faz isso, então você tem que fazer. Então as pessoas entregam para eles, aqueles que não aprenderam a fazer, né? As pessoas, é como um castigo para ele, tá aí. Então você tem que assumir sua responsabilidade, porque ninguém vai fazer por você. Então isso é uma coisa muito séria, assim, que carrega dentro da segurança dos conhecimentos tradicionais, né, como continuar, né? Porque se a gente não fizer, ele pega um celular, ele vai entrar no mundo daqui e vai esquecer da responsabilidade que tem, da onde ele mora e da onde ele vive, o compromisso que tem, entendeu? Então a gente tem esse cuidado muito, né? Por isso que desde aqui nós estamos aqui fazendo esse trabalho aqui, nós estamos passando mensagem para os nossos jovens, os que têm celular lá, estão recebendo mensagem. Quem está fazendo aqui, olha, a gente está vindo aqui, mas com esse compromisso daqui que nós estamos fazendo, né, entregando a responsabilidade para que ele possa estar se formando dentro do que nós estamos fazendo, né? Então, esse é um do forte dentro da nossa comunidade, do que a gente faz, né? Queria falar uma parte do artesanato, né, que o Bebi estava falando, né? Dessas mensagens, né, dessa matemática. Essa é uma educação muito forte, né, da parte do artesanato, né, porque os detalhes que ela traz, né, desde o grafite que tem no desenho da roupa, né, o que vem na roupa do homem, né, então são a história, está escrita a história nossa, é como escrever um livro falando de uma história. Aqui ela desenha, aqui está grafado numa roupa dessa. Aí vem o Isabe que olha, né? Ele vai falar, né? O jovem que não conhece pede a ele, ó, me ensina o que é isso aqui, o que significa isso aqui. Aí ele vai explicar. Se é um homem ou se é uma mulher, ele vai explicar. Então aí vem uma história todinha, entendeu? Que está guardada dentro da nossa biblioteca, que é as pessoas mais velhas que têm esse conhecimento, né? Então isso é muito forte, essa parte. Obrigada, Moisés, Alzelina. A gente está aqui falando né, o tema da nossa conversa é ancestralidade, cultura e preservação da memória dos povos originários. Eu queria entrar num tema que nós, não indígenas, e a educação que recebemos nas nossas escolas nos privaram de muita informação em relação aos povos originários do nosso país. Além de terem nos privado de muita informação, também foi trazido para nós muitas informações erradas, muitas mensagens erradas, e que muitas delas reverberam até hoje. E
eu poderia tocar em vários temas aqui, mas uma delas é sobre a língua, né, dos povos originários. A gente tem uma diversidade enorme de línguas faladas no Brasil e poucas pessoas sabem disso. Né, a gente tem uma diversidade de povos, que os números são, às vezes, dependendo da fonte, eles mudam um pouco, mas a gente tem uma diversidade de 300 povos, em torno de 160 línguas ainda faladas no Brasil. Eu queria ouvir de quem se sentir à vontade, de vocês, para falar sobre isso, sobre a importância da preservação da língua, né, na garantia também da memória e dos direitos dos povos indígenas. Olha, eu vou responder um pouquinho isso aí. A importância disso é porque nós, por exemplo, seguindo o que os nossos avós passaram para nós, para o nosso pai, e continuidade até chegar aqui, que você não pode ser falso, principalmente para você mesmo. Você não pode mudar uma outra roupa e se trocar por aquela roupa dizendo que é outra etnia, outro povo, só por causa daquilo, né? Você é aquilo quando você nasce dentro daquilo. Se você é um português, você é o português. Se você é um peruano, é um peruano, é um gringo, é um gringo, é um alemão, entendeu? É lá. Agora, para você dizer quem você é, você tem que trazer essa cultura, que é a sua identidade, né? É ela que vai dizer quem você é, né? E do mesmo jeito também não é a roupa que vai dizer quem você não é. Se você mantém a sua tradição, né, os seus costumes, que é isso que nós estávamos falando, né, ele vai trazendo, você está carregando o seu mundo todo junto, né? Porque o nosso mundo não é só o viver na Terra, aqui como pessoa. Nós temos um compromisso maior com a natureza, né, com a floresta, com os pássaros, com a terra, com tudo, com todos os seres que estão ali, que são invisíveis, que ninguém conhece. Então, quando você, por exemplo, for falar do Axenenca, você tem que parar para pensar. Nós vamos falar da matéria dele, mas a profundeza do conhecimento dele nós não sabemos nada. Então, vocês não vão poder dizer quem eu sou, porque vocês não conhecem nada. E isso que é o erro muito grande de muitas pessoas, que quando olha para o outro, ele olha a matéria e não a profundeza de quem é. E a profundeza é a garantia de quem você, daquilo que você não pode perder como sua identidade, para poder provar quem você é, né, dentro disso, né? Nós, Axenenca, quando olha para o outro, nós admiramos a beleza física, mas nós olhamos a profundeza, a beleza que tem de dentro. Aquilo que é verdadeiro dentro de você. Porque é aquilo que vai dizer quem você é. É aquilo que vai fazer você abraçar, né, fazer você cuidar, né? Então, é aquilo que vai dar vida e dar continuidade da história de onde você veio, né? Porque se você não tem essa profundeza, não conhece, você passa pela sua vida, você não vive. A nossa matéria, ela passa, ela não vive. Ela está passando por uma prova, por um sistema, sei lá. Agora, o nosso espírito se vive. E muitas pessoas não conhecem o que é o espírito. Cada um de nós humanos, nós temos dois mundos. Nós temos esse mundo carnal, material, e temos o espiritual. E a maioria das pessoas só conhece o carnal e não conhece o espiritual. É por isso que não se comunicam, não sabem a beleza de cada um, a profundeza que tem. Então, a nossa história do nosso mundo, ele olha essa profundeza, ele vive esse mundo para poder trabalhar esse carnal, entendeu? É por isso que a gente tem esse cuidado e essa relação, esse contato com toda a natureza, e temos
a natureza como parte nossa, porque realmente ali dentro tem um segredo muito profundo que ninguém vai descobrir se não for o espírito. Nossa matéria só destrói e não enxerga. Nosso espírito, sim, quando você para, você consegue enxergar. Aí você vai saber os valores que tem ali e poder falar para quem precisa. Eu acho que a nossa língua, assim, o nosso idioma em si, é o centro de todo o conhecimento de um povo, né? Porque se você não conhece o seu idioma, você não consegue dizer o que você é, o que é cada coisa que você tem dentro daquela cultura, dentro daquele povo, né? Então, não só nos materiais, só nas coisas, nos objetos, no dia a dia que você está transmitindo, que você está fazendo, mas uma coisa mais profunda, como Moisés falou, na questão espiritual. Se você não conhece direito ou não entende do seu idioma, você não consegue expressar dentro de uma música, não consegue passar a mensagem daquilo que você está querendo passar, né? Não adianta só você cantar uma música sem saber a profundidade de cada letra, de cada palavra que tá, e o que significa cada coisa, né, que está sendo explicado. Então, eu entendo assim dessa forma no mundo espiritual, né, como Moisés falou, são coisas que você tem todo esse entendimento, né, que eu entendo assim na parte da nossa importância. E é uma importância também muito grande assim quando a gente fala dos nossos direitos como povos indígenas, né? Porque muitos antropólogos ou muitos estudiosos falam que quando faz um estudo com um povo indígena, se ele não tem a sua língua, se não tem a sua cultura, muitos deixam um pouco que de lado essa outra parte, né? Mas quando um povo tem a sua língua própria, falada na sua comunidade, se expressa e se manifesta dentro do seu mundo com o seu idioma, então isso é mais forte, né? A gente sabe de tudo o que se passou no nosso mundo, nesse continente aqui, no Brasil, nesses países da onde a gente faz essa parte aqui, tudo que os povos sofreram. Muitos povos foram dizimados, não existe mais, ficou na história, ficou na escrita de alguém que passou por lá, ouviu ou teve contato com esse povo. Então, quando a gente está aqui hoje, presente, nós ainda somos essa resistência, nós não somos passado, nós estamos presente ainda, né? Então, tá aqui expressando isso e dizer quem ainda nós somos e que nós somos isso, é porque a gente teve essa resistência e continuamos ainda tendo essa resistência. No nosso estado, a gente tem 15 povos indígenas, no estado do Acre. Ainda 13 sem contato, que são os isolados, né? Que dizem que estão lá, mas eles não são isolados, eles estão lá no mundo dele. Só que nós olhamos com esse olhar de dizer que eles estão isolados, porque eles não saem, eles andam da forma dele, eles estão vivendo o mundo dele, nós que não entendemos nada, né? Nós que somos ignorantes e que olhamos com esse outro olhar de destruição, de dizer, não, isso aqui é meu, esse eu posso tomar dele, isso eu posso acabar com ele. Eles estão vivendo lá tranquilo. Ele sabe pescar, sabe caçar. Se alguém fica doente, ele sabe curar, ele sabe da medicina. A floresta é a nossa universidade. Sem a floresta, a gente não tem a nossa farmácia, nós não temos o nosso mercado, nós não temos a nossa água, se não tiver a floresta. Então, por isso que a gente luta por isso, porque a gente sabe que isso é parte de nós. Então, se nós não cuidar, se nós não tiver isso, nós não vamos mais sobreviver, porque a gente não tem um governo que assim como diz aqui o poderoso, que tem dinheiro, que tem tudo,
Mas se ninguém tocar na nossa floresta, se ninguém mexer com nós sobrevivemos muitos e muitos milhares de anos, como ainda estamos hoje, resistindo. Então isso a gente tem que entender, a gente tem que lutar, a gente luta muito pelos direitos, a gente vê, né, os governos e muitos outros que entram, né, querendo destruir, querendo acabar com os direitos dos povos indígenas. E a gente está sempre colocando essa nossa posição, porque a gente precisa disso, a gente precisa de ter também esse reconhecimento, esse respeito, porque a gente respeita todo mundo. A gente respeita os nossos vizinhos, a gente respeita cada um. Tanto é que lá no nosso território nós não trabalhamos só para nós, a gente trabalha com o entorno. Porque não adianta só nós querer estar bem e se o nosso entorno não está bem. Daqui a pouco só nós tem caça, só nós tem peixe, todo mundo vai querer invadir nós. Então nós temos que trabalhar com todos, uma consciência, uma sensibilidade, uma sensibilização para que todo mundo possa entender que se a gente trabalhar unido, se a gente trabalhar de uma forma sábia, a gente vai ter por muitos anos ainda nossa floresta e por muitos anos ainda nossos recursos que nós precisamos ter para a nossa sobrevivência e para essa continuidade como povos indígenas do mundo. Só complementar um pouquinho, né? Falando, né, mais assim. Então essa sabedoria, tudo isso, hoje nós estamos trazendo a arte aqui, botando no mercado, vendendo. Vocês podem perguntar também assim, para que eles vão fazer o que com o dinheiro? Levar para lá, entendeu? Mas é exatamente, está aí o que o Bebito disse. O trabalho que nós fazemos em toda a fronteira para poder manter isso, o outro também, dar condições para o outro também sustentar aquilo que a gente precisa para sobreviver, né? É isso. Então, o nosso artesanato, o que sai dentro do sistema que nós fizemos da cooperativa, ele passa por aqui, por quem compra, né? E volta lá para dentro para cuidar dos manejos que nós faz lá, por exemplo, dos manejos dos peixes, dos animais, do nosso roçado, da água, entendeu? Dos quelônicos, todo o trabalho que nós faz lá dentro. Então, o que nós faz aqui, ele é voltado para sustentar aquilo que nós estamos trabalhando lá. Entendeu? Por que nós estamos fazendo isso agora lá? Porque o sistema do mundo de vocês nos obriga a fazer isso. Porque antes não, nós só vivia, cuidava, né? Tinha um espaço e, como a gente falou, hoje é limitado, então a gente tem esse limite e a gente tem que trabalhar esse limite pensando há 100 anos para frente como é que a gente vai estar. É isso, a importância de você... É bom você entender isso, né? Porque muitas pessoas dizem, está vendendo isso aí, vai levar o dinheiro lá para o meio da mata, o que é que vão fazer com isso lá? Esse dinheiro a gente vai gastar eles realmente na fiscalização da nossa terra, para cada invasões, para chegar na terra dos outros também, para fazer eles entenderem, entendeu? É um trabalho que nós fazemos. Com certeza. Obrigada, obrigada. A gente tem 25 minutos, já vejo mãos levantadas. Tá todo mundo ansioso. Como é que a gente organiza? Eu acho que a gente vai fazendo Temos 3 uma pessoas ordem. aqui, 1, 2, 3. Então vamos, 4. 1, 2, 3, 4. Pode ser? 1, 2, 3, 4. Acho que a gente precisa do fone. Aqui, ó. Põe assim de trás, ó. Pode pôr Nossa, gente, que tecnologia. Pode ir? Pode, por favor. Bom, eu queria dizer que eu estou totalmente encantada com esse trabalho apresentado por vocês. A gente só reconhece o que a gente conhece. E nós, aqui da cidade, temos uma ignorância enorme em relação à economia da floresta, em relação aos povos originários. Então, que maravilha a gente poder, nesse espaço, fazer essa ponte. Eu acompanhava vocês, eu sou curadora de exposições, escrevo livros, eu acompanhava vocês pelo Instagram. Então, a possibilidade de ver aqui, de tocar esses tecidos, de ver a coerência com que vocês falam, com que vocês explicam, e todo o significado que está por trás disso.
para nós, eu acho que para nós aqui é uma grande oportunidade da gente, ao comprar um objeto desse, a gente também entrar, fortalecer a economia da floresta, né? E que tem a ver com economia, com a dimensão econômica, a dimensão social, a dimensão ambiental e a dimensão cultural de todos esses significados que estão, que a Dora explicou, que vocês explicaram, que esses desenhos, esses padrões, que eles não surgem do nada, né? Que eles vêm. Então, isso é passado, é presente e eu acho que é principalmente futuro. Então, estou muito feliz de estar aqui. E eu tenho uma pergunta que é assim, qual seria assim, esse componente entre tradição e se há também inovações, se há mudanças, e como que essas mudanças são feitas? Porque tem os padrões que vêm, tem esse significado desse peixe, do amor ou desse animal, e aí, como que é esse jogo? Dá para criar, mudar isso? Eu entendo esses padrões que eu vi, já vi 2 vezes, vim ver são muito sofisticados. É uma sofisticação enorme, essa coisa da matemática mesmo. Mas a minha pergunta é, o jogo entre tradição e inovação nos padrões e no fazer. Olha, isso é muito importante porque é exatamente o que a gente estava falando aí, de a garantia da tradição, né, dos nossos antepassados, né, como continua. Algumas coisas, maioria do que você vê aqui, ninguém tira, ninguém muda. É uma escrita, né, da criação, entendeu? De tudo isso aqui, como a gente recebeu. Então, tem como é que eu falo, uns desenhos, vou falar desenhos, né? Que não pode se mudar. Ele é como uma escrita, né? Ele está aí. Aí ele muda outras grafias que são trabalhadas como desenhos já, como esses daí, aí tem mudança em alguns momentos que você cria, né? Dentro, complementando a história, entendeu? Mas tem a parte da roupa do homem, por exemplo, que é desenhado na roupa do homem, essa grafia, para nós, ela não muda. É uma história que vem do nosso surgimento. Então, isso não pode mudar. Se mudar essa grafia, nós vamos perder nossa história. Então, é como rasgar ou queimar nossa biblioteca todinha e perder tudo que nós tínhamos ali. Então, essa parte não se muda. Há outras coisas, como o Moisés estava explicando, essa coisa de mudar, né, alguma coisa, a gente inovar, são adaptações que a gente também vem fazendo. Algumas coisas, no caso do tecido, né, industrializado, a gente hoje utiliza também para o vestimento feminino. Porque para fazer uma coisa dessa, imagina o que a Dora estava falando, demora 6 meses só para preparar o fio. Para fazer uma família que tem 10 filhos, né, é um trabalhão. E então foi adaptado um pouco as mulheres usar o tecido industrializado e os homens ficaram com mais. E as mulheres também usavam esse mesmo tecido, mas só que os desenhos como é que diz? Na horizontal. Todos, então a nossa cusma aqui está na vertical e das mulheres no horizontal. Então a nossa cusma ia ficar virado. Então por isso
Mas e são algumas outras coisas, são algumas peças que a gente está tá tendo essa adaptação, mas que não há assim tanta mudança em outras peças, assim como o Moisés falou, né? Então, só para explicar um pouco do que acontece com o tecido que a gente está usando agora, né? Eu queria falar assim, só um pouquinho, só complementando o que Bebito mais o Moisés falou. Que assim, é por isso que a gente trabalha esse cuidado com os jovens, com as crianças, em passar esse conhecimento tradicional do nosso povo, porque isso é a nossa continuidade. Porque se nós não passar esse conhecimento, aí sim vai ter uma grande mudança, porque nós estamos mudando o nosso povo, o nosso conhecimento, uma nova tradição que nós estamos colocando na nova geração. Então é por isso que a gente tem todo o cuidado nesses conhecimentos, em repassar todos os nossos conhecimentos para os jovens. Sim. Próxima pergunta, por favor. Boa tarde, gente. Eu quero parabenizar vocês. Assim, é muito massa estar aqui hoje. Meu nome é Sofia. E assim, todo esse evento é muito importante ter essas rodas de conversa. Parabéns pela Artisol por ter produzido assim, essa feira mais um ano. E é muito interessante essas rodas porque são muitos conhecimentos passados, muita sabedoria. E vocês falaram em algumas falas a respeito dos grafismos, dos desenhos das roupas contarem histórias. E nem toda história ela pode ser contada, certo? Aí vocês falaram a respeito disso, que tem coisas que a gente passa, tem coisas que a gente não passa. Então, assim, eu queria entender a respeito, a partir das vestimentas que vocês estão usando. Essas vestimentas que vocês estão usando, elas podem ser vendidas para outras pessoas? E se elas existem umas que são específicas para vocês, e vocês estão usando nesse exato momento. Eu queria saber sobre os desenhos. Dessas histórias que são contadas, existe entre as vestes que vocês usam agora, nesse exato momento, alguma história que possa ser traduzida para nós? Obrigada. Bom, a roupa, né, é uma coisa, né? A história é outra, né? A roupa você pode carregar com qualquer desenho, mas se você não souber, você tá bem, tá tranquilo, né? Você não... Então, para nós também é assim, né? Se você não souber ler um livro, você vai comprar para quê? Só para olhar, né? E para admirar. Então, a mesma coisa é a roupa. Você compra, você entendendo, você carrega com você um fortalecimento, uma ligação, né? Uma energia boa para você. Mas se você não quer entender, você usa como qualquer uma outra roupa, né? Porque a profundeza que está ali dentro só tem significado quando você se interessa para entender e para viver. Né? Então, aí a história tá gravada e você só vai entender ela se você tem realmente esse interesse, né? Quer, né? Então aí é outra história, né? Outra história é você vestir a roupa e querer saber tudo, todas as histórias que tem ali naquela roupa. Aí, eu acho que ela vai custar mais caro um pouco. Boa tarde. Deixa eu tirar aqui o vídeo. Boa tarde a todos. Meu nome é Mário. Eu sou professor da rede pública, né, do estado de São Paulo. E, assim, uma coisa que me deixa muito curioso é a questão do que hoje a nossa juventude, por mais essa questão do mundo ocidentalizado, né, eurocentrista, tudo interligado aí com a internet, a nossa juventude, infelizmente, no estado, tem uma grande massa predatória aí da internet, os meios sociais, onde prende esses alunos influenciando e, como dizer, jogando eles, lançando eles à frente, numa questão mais muito plural, assim, digamos, sem um destino certamente definido, né? A facilidade, eu posso virar um grande youtuber, um grande empresário, sem ter aquele caminho legal a ser trilhado até ele chegar nesses objetivos.
E hoje, mais ainda, com a entrada do celular e a liberdade de estarem tendo esse acesso, né, em sala de aula, a minha pergunta seria assim, posso ver que vocês têm uma tradição muito forte, robusta, né? E acredito que isso vem muito ali interligado aos jovens que tem ali hoje. Porém, como vocês conseguem, de fato, ali manter e conservar essas tradições para para esses jovens que estão vindo agora? De certa forma ou não, eles também estão tendo acesso a essas novas tecnologias. E, assim, por mais que assim, é tentador, é um mundo muito, obrigado, sedutor, e que atrai essa rapaziada, essa molecada aí. A minha pergunta seria assim, como que consegue deixar essa tradição, permanecer ela ali no dia a dia e uma pegada mais para o futuro? Como preservar isso para os jovens, né? No caso, a pergunta seria essa. Obrigado. Tá. Esse mundo da comunicação, né, da tecnologia, para nós também é muito novo ainda, né? Chegou há pouco tempo na comunidade, mas já é uma preocupação exatamente que a gente tem, porque a gente sabe, a gente conhece um pouco, né? Nós, líderes que viajam, que estamos acessando essas informações e que a gente sempre acompanha. E é uma preocupação realmente de como isso vai estar chegando dentro da nossa comunidade, dentro da nossa cultura, né? Atualmente a gente tem a internet, né, que chegou dentro da comunidade. Alguns jovens, algumas lideranças que têm acesso a isso, a gente discute o uso disso. Mas realmente existe essa preocupação, porque é um mundo tentador mesmo. Se você não se controlar, isso te leva para qualquer lado. Então, a internet ela é uma ferramenta importante e também ela pode se tornar uma ferramenta muito ruim para quando não sabe se usar, né? Então, na comunidade é discutido isso com todos os que usam, toda a comunidade, exatamente nessa preocupação, a gente usar aquilo que traz benefício para a comunidade, aquilo que não traz benefício, a gente também não mexer ou não acessar, né? O ponto que a gente tem lá agora atualmente, a gente essa nova internet, né, que chegou, a Starlink, e a gente pode controlar também, né, quando a gente abre, né, de tirar alguns, restringir, né, alguns programas que não pode, né, que a gente acha que não deve, né, ser acessado, né, na comunidade, mas realmente é uma preocupação, mas é uma ferramenta que a gente tem que ter na comunidade, porque se a gente não tem, como é que a gente vai entender o outro mundo? Como é que a gente vai se comunicar? Eu falo isso porque quando a gente iniciou o nosso trabalho, a gente viajava 15 dias para poder vir deixar uma mensagem para a FUNAI no município de Varejão, andando dia e noite de barco, a remo. Para voltar para a aldeia, a gente gastava mais 15 dias. Então, a gente passava praticamente um mês para vir deixar só um ofício na cidade e voltar. Hoje a gente manda em segundos, né? Facilitou, mas a gente tem que entender que também há esse outro lado, a gente usar para se beneficiar, né, para aquilo que a gente precisa, mas ter esse todo cuidado, né? Eu acredito que não só nós, povos indígenas, mas também os ribeirinhos, os extrativistas e todos esses que estão acessando esse mundo da internet, aí eu vejo também dessa forma, mas é uma preocupação também que a gente tem com esse mundo.
Obrigado, né, por essa pergunta, porque isso é muito forte para nós. Por exemplo, nós criamos a nossa escola lá desde quando criamos a nossa terra. Mas nós não criamos uma escola para mudar a nossa tradição, né, com o conhecimento do outro. Nós criamos escola justamente para entender o outro mundo, que não era nosso, que era para poder nós trabalhar o que era bom para nós e adaptar o que era bom para nós, né? Então, esse cuidado nós temos desde quando nós criamos a nossa terra, que nós criamos a escola, justamente olhando isso aí e ver o que a gente pode aproveitar, por exemplo, da educação, né? Dessa tecnologia, né? Então, se você não sabe nada, se você não tá preparado, é muito mais pior. Então, nós vem assim se preparando o nosso mundo assim com esse contato todo há muitos anos já, né? E falando da nossa geração, né? Nós já vem desde o começo da nossa geração avaliando, olhando nossos avós como vivia, como o nosso pai viveu, como nós estamos vivendo, como nosso filho vai viver, como nossos netos vai viver, entendeu? Então nós faz esse estudo todinho, essa avaliação como pode, o tanto que pode mudar, e dentro dessa preocupação nós trabalhamos realmente isso para que a gente possa manter, né, até lá, né? Mas é uma preocupação muito grande, né? Porque esses jovens, se a gente não sabe ocupar eles vão buscar algo para se ocupar, né? Então, essa parte que eu estou vendo da nossa educação que nós temos dentro da nossa terra, nós estamos com eles o dia todinho, né? Junto com nós, no roçado. Então, lá não tem internet, lá não tem, entendeu? Então, a gente ocupa ele dentro da tradição para ele poder entender quem ele é, né? Para poder depois ele garantir por dentro da internet quem ele é também, porque se ele não entende quem ele é, ele vai entrar um falso ali dentro e pode fazer muita sacanagem. A gente tem só mais uma pergunta. Já fui avisada aqui que eu tinha 2 minutos, eu negociei para 5 minutos, mostrei o meu relógio, falei, isso é 5, não são 2. Então, assim, uma pergunta rapidinha para a gente poder fechar a nossa conversa. Boa tarde a todos, meu nome é Marcelo, eu sou do interior de São Paulo e sou um apaixonado pela floresta amazônica, que, no meu ver, é o maior patrimônio que nós brasileiros temos. Eu tinha 2 perguntas, uma era a mesma pergunta que o professor fez agora, como conciliar a tradição com a internet. E segundo, eu estive em abril lá no Acre, no Rio Gregório, na comunidade Mauá-Yuxi, a Uaxi, que me recebeu muitíssimo bem. E isso que eu falei que eu sou um aficionado pela floresta, eu acredito que a gente só consegue amar e entender aquilo que a gente conhece. Na minha visão, todo brasileiro devia ser obrigado a, pelo menos uma vez na vida, a conhecer e se embrenhar na floresta amazônica, né? Aquilo que o Miguel falou hoje me emocionou demais, aquilo, quando você coloca que muita gente pergunta, mas o índio faz lá o quê? Né? A gente pode responder uma pergunta, o povo que está em Brasília faz o quê para a gente lá? Só fode a gente, né? E quando você coloca que a gente não sabe muita coisa foi passada erroneamente para a gente. O índio, sempre foi passado, o índio é preguiçoso. Quando eu estive nessa tribo no Acre, agora em abril, eu vi que não é. Eles são extremamente trabalhadores, né? E ele não trabalha só para a família dele, ele trabalha para a comunidade dele. E sou cristão aqui em São Paulo, tá? E lá na comunidade eu passei por todas as experiências espirituais que me foi permitida. E nunca tive uma experiência tão forte como essa que eu passei lá. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, dentro do que é possível, sobre a espiritualidade da comunidade Axaninka. Olha, a espiritualidade Axaninka, aí vem também desde do início da criação, também da materialização Axaninka, né? Vivência do Criador, né? E cobrança depois, quando ele nos deixou, fez essa separação, né? Quem ia continuar cuidando de nós. Foi aí que ele deixou o espírito cuidador, né? Que foi transformado, que é o nosso livro, né, de ensinamento, que é o ayahuasca, né, o camarambe, nós chamamos.
que é a bebida espiritual, para continuar esse ensinamento. E para nós, na nossa história, ele foi transformado de uma xenenca nessa cobrança que foi feita, né? Transformou o cipó, uma mulher na rainha, a Roroa, né? E o homem no cipó, camarambe. E aí ensinou como preparar e como continuar o mesmo ensinamento de estar. Então, isso é um braço de pau lá do alto e nós aqui na terra. Quem seguir do formato que ele deixou, que ele entregou, alcança os conhecimentos e consegue aprender e dar continuidade, né? Então, para nós como essa história é feito isso, então a gente já nasce dentro desse mundo espiritual, entendeu? Porque a ayahuasca, né, foi transformada de uma xenenca, né, que virou essa planta, né, por paua. Então, mesmo quem não bebe da nossa família, do nosso povo, mas conhece toda essa história, respeita essa história, ninguém brinca com o nosso mundo espiritual. É respeitado por homem, mulher, menino, velhos, todo mundo. Todo mundo respeita isso aí como o astro maior e mais principal do nosso mundo, entendeu? Porque é aí que vem todo, é aí dentro que está todo o nosso livro, dos nossos conhecimentos. A nossa história está toda aí. Não é apenas só a bebida. É por isso que hoje nós cuidamos dessa bebida também, né, como esse espírito. E nós nunca vendemos a nossa bebida, nem nada. E quem quiser tomar nossa bebida, se tiver a oportunidade de chegar lá, ele vai tomar lá. Porque aqui vai ser muito difícil, entendeu? Porque nós consideramos ela dessa altura, como nós. Como é que nós vamos vender nós mesmos? Entendeu? Então, é isso. Então é esse mundo que é uma parte do que eu estava falando, do invisível que está lá dentro, né? Foi invisível porque, ainda bem que foi feito invisível, né? Está invisível, porque se fosse legível como as outras coisas, já tinha sido exterminada, né? E esse é um segredo que não se terminou até agora, porque é invisível, ninguém vê. Só quem conhece e quem carrega, sente. Como você sentiu. Muito bom, muito obrigada. Obrigada, gente. Temos que encerrar. Convido quem ainda não visitou a exposição, que possam fazer isso. Essa conversa vai ficar gravada no YouTube da Arte Sol. Convido vocês também a seguirem a Pilcha nas redes sociais, também para vocês terem a oportunidade de acompanhar e conhecer mais da cultura axaninca, que todo mundo saia daqui com uma sementinha a mais plantada aí para a preservação, né, da floresta e também do entendimento, do reconhecimento da importância dos povos indígenas e originários para a preservação da floresta amazônica. Muito obrigada.